Boa noite, meus irmãos e minhas irmãs, amigos deste grupo. Eu os saúdo com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Dou as boas-vindas a todos os irmãos, amigos, aqueles que forem alcançados por esta meditação dessa noite. Minha oração é de que o Espírito Santo de Deus fale ao seu coração e traga edificação para a sua vida. Mais uma vez quero parabenizar todos os pais deste grupo, aqueles que hão de ouvir esta palavra. Sejam todos abençoados. Pela manhã, nós trouxemos uma palavra falando de um pai, um exemplo na Bíblia, que foi Jó, não é verdade? Também recebemos do departamento de eventos, Ministério de Eventos, com a irmã Thalita, cada pai recebeu um mimo, uma lembrancinha da igreja, muito pertinente para esse tempo, uma lembrancinha muito especial, e foi muito agradável, foi muito edificante sermos lembrados por esse departamento da nossa igreja. Parabéns ao trabalho, irmã Thalita, e a equipe que a ajuda. E louvado seja Deus por sermos lembrados e sermos valorizados por nossa igreja e por Deus certamente. Quero convidar você nessa noite a meditar na palavra de Deus. Nós vamos ler um texto no Evangelho de Lucas. Quero lembrar você que as últimas mensagens que temos pregado, nós temos falado sobre alguns personagens bíblicos, como eu disse na última mensagem, que não tiveram muita notoriedade na sua história, mas que tiveram experiências tremendas, mas deixaram para nós lições muito ricas de como ser um cristão, um verdadeiro seguidor de Cristo, não é verdade? Falamos há algum tempo atrás sobre Dorcas, que era uma pessoa que abençoava as pessoas, que ajudava as pessoas, fazia uma obra social maravilhosa. Vimos também sobre Joana, que com outras mulheres, elas sustentavam a obra de Cristo, a pregação do Evangelho, a missão do Senhor Jesus, de implantar o reino de Deus, pela pregação da sua palavra. Nós vimos um exemplo brilhante, de Joana com o seu esposo e as outras mulheres que sempre seguiam a Jesus. Hoje nós vamos falar de uma outra mulher, que também não é muito conhecida, talvez não muito falada na Bíblia, mas que deixou aqui a sua história e um testemunho brilhante para eu e você aprendermos nessa noite. Às vezes, meus irmãos, a gente fica olhando para alguns testemunhos de grandes homens, grandes personagens da Bíblia e ficamos nos diminuindo, dizendo, quem sou eu para ser igual a Moisés, igual a Abraão, ter a fé de Abraão, ser forte como Josué e tal, e como Paulo, e a gente fica assim, um tanto quanto distante dessas pessoas por classificarmos grandes personagens e ficamos fechados em nós mesmos, achando que nós nada podemos fazer, nos sentimos incapazes de ser alguém, mas nós não podemos esquecer, meus irmãos, que estes homens foram notáveis porque usufruíram da graça de Jesus, foram homens que buscaram a Deus, tiveram experiências marcantes com o Senhor, e esta graça, meus irmãos, é sobre todos nós, sobre todos aqueles que desejam ter uma vida na presença de Deus, buscando ao Senhor. Você e eu podemos ser grandes homens e mulheres de Deus para marcar esta época, ser uma bênção nas mãos de Deus. Então, eu tenho trazido meditações sobre personagens que talvez não foram tão falados, tão mencionados, e que nós mesmos, ao lermos a palavra de Deus, muitas vezes passamos por cima de detalhes da vida dessas pessoas, de lições preciosas, coisas simples que mudaram a história dessas pessoas, que glorificaram o nome de Jesus, e nós vivemos para isso, para glorificar o nome de Jesus, para vivermos uma vida santa, uma vida consagrada na presença de Deus, sendo bênção nas mãos do Senhor e sendo testemunhas fiéis de Jesus, da sua obra, do seu amor, da sua graça, do seu perdão, da sua salvação para as nossas vidas e que precisa ser testemunhado para tantas outras pessoas. Então eu quero nesta noite convidar você para meditar sobre a vida de mais uma personagem que deixou uma lição muito linda para nós, para mim e para você, e eu espero que você seja muito edificado por essa palavra. Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 2. Lucas, no capítulo 2, versos de 36 a 38. Na nova tradução da linguagem de hoje, o texto diz assim: havia ali também uma profetisa chamada Ana, que era viúva e muito idosa. Ela era filha de Fanuel, da tribo de Azer. 7 anos depois que ela havia casado, o seu marido morreu.
Agora ela estava com 84 anos de idade. Nunca saía do pátio do templo e adorava a Deus dia e noite, jejuando e fazendo orações. Naquele momento ela chegou e começou a louvar a Deus e a falar a respeito do menino para todos os que esperavam a libertação de Jerusalém. Que texto precioso, umas lições preciosas para a nossa vida. E eu convido a você para que possamos passear um pouco com as lições, a história desta mulher e as lições que ela apresenta, que servem para mim e para você também. Vimos aqui, meus irmãos, que em cumprimento das obrigações, como judeus conservadores que eram, José e Maria levaram Jesus, o menino Jesus, para a cerimônia de purificação, conforme a lei de Moisés. Algumas coisas acontecem ali e que são muito interessantes, que nós vamos destacar. Aparece no templo, levado pelo Espírito Santo, um ancião chamado Simeão. Deus havia prometido a Simeão que ele não morreria sem antes ver o Cristo, o Salvador, prometido a Israel. Ele então diz, quando pega Jesus, ele recebe ali Maria e José no templo, ele então pega o menino e ele então fala com Deus: ó Senhor, despede em paz o teu servo, porque os meus próprios olhos vi a tua salvação. Com os meus próprios olhos vi a tua salvação. No mesmo instante aparece também esta mulher idosa de 84 anos. Ela vê o menino e começa a louvar a Deus e a falar a respeito do menino para todos os que esperavam a libertação de Israel. Ela vê o menino, ela percebe que é Jesus, que é o Salvador, e ela se alegra, ela louva a Deus, e ela então começa a falar do menino, começa a testemunhar do menino a todas as pessoas que esperavam a libertação de Israel. Que testemunho brilhante desta mulher. Esta mulher é Ana, conforme lemos. É a única mulher que no Novo Testamento é chamada de profetisa. No livro de Atos, no capítulo 2, o verso 9, capítulo 21, verso 9, aparecem as 4 filhas de Filipe. Filipe foi um dos 7 que foram também escolhidos para serem diáconos, né? Então diz que essas 4 filhas de Filipe profetizavam. Então nós consideramos também essas jovens como profetisas. Mas a única que o próprio Evangelho intitula como profetisa é Ana. Interessante percebermos isso. Aparece uma mulher que se chama e se intitula a si mesma como profetisa em Apocalipse, no capítulo 2, o verso 20, que era Jezabel. Interessante, mas não era o que dizia ser. Todos conhecem a história de Jezabel, né? Me chama a atenção de que muitas pessoas que se dizem profetas ou profetisas fazem por aí como esses profetas, né? Como profetisas do Senhor. Profetizam prosperidades e muitas vezes desgraças alheias, e tem muita gente que vai atrás dessas pessoas. Você deve conhecer alguém que vive atrás de pessoas, profetas, profetizas, aqueles que dizem que falam em nome de Deus e profetizam coisas que Deus não mandou dizer, não é verdade? E nós temos que ter muito cuidado com isso. E nós vamos ver aqui o exemplo da profetisa Ana, um exemplo diferente. Certa vez eu pregava num culto lá em Porto Velho, numa casa, um culto no lar, tinha muita gente de muitas religiões. E depois que eu preguei aquela mensagem, uma profetisa veio ao meu encontro ali no meio de todo mundo ali. E ela disse: servo do Senhor, eis que te digo, o Senhor me mostra que está colocando em suas mãos para receber nestes dias a chave de um carro zero. Eu espero até hoje esse carro zero. Graças a Deus, pela graça de Deus, depois de mais de 10 anos, eu consegui o ano passado comprar um carro quase zero, né? Foi praticamente zero. Estou pagando até hoje com a graça de Deus. Deus tem me dado condição para isso. Eu louvo a Deus porque Ele tem me abençoado em todos os aspectos. Me abençoa com o trabalho, com a luta, com a saúde, né? Para conquistarmos aquilo que nós precisamos, sempre dando sempre o melhor para cada um de nós. Mas existem esses tipos de profetas por aí. Nos nossos tempos, muitos profetas têm se levantado, né? Para profetizar muita coisa para as pessoas, e muita gente vai atrás, né, dessas profecias. Meus irmãos, nós precisamos ter cuidado com essas profecias. Vejamos algumas marcas dessa profetisa. Ela foi a primeira mulher a pregar sobre Jesus.
Se o Espírito Santo deixou que registrassem a história desta mulher, é porque, meus irmãos, podemos aprender estas lições tremendas, né, para a nossa própria vida, tiradas, né, exemplo da história de Ana. O primeiro exemplo, né, que eu quero destacar aqui, primeira lição que fica para mim e para você com a história da profetisa Ana, é a necessidade de uma vida espiritual intensa. No texto que nós lemos, diz que ela adorava a Deus de dia e de noite, jejuando e fazendo orações. Interessante. Primeira lição, a necessidade de uma vida espiritual intensa. E eu pergunto para você, quanto tempo você se dedica à oração, à adoração a Deus? Quanto tempo você dedica a sua vida em adoração a Deus, em louvor ao Senhor, em meditação da sua palavra, em consagração da sua vida no altar do Senhor, em meditação da palavra de Deus? Quanto tempo você dedica? Vemos que a adoração que ela prestava a Deus não era aquela dominical, que o adorador só apresenta aos domingos, não é verdade? Mas essa adorava dia e noite ao Senhor com jejuns e oração. Interessante, meus irmãos, que alguns podem pensar, podem até dizer, mas ela tinha tempo, não tinha mais marido, se tivesse filhos já tinham casados, netos também, né? E por aí vai, tinha todo o tempo para fazer isto mesmo. Por sinal, há uma ideia de que igreja é para gente idosa, gente que já está aposentada, não tem muitos afazeres, então a igreja é para essas pessoas. Meus irmãos, precisamos ter muito cuidado com essas declarações que muitas vezes nós ouvimos e até fazemos também, não é verdade? Não espere que Deus lhe tire as coisas valiosas da sua vida para que você tenha tempo para adorá-lo. Isso é muito perigoso, muito perigoso. As coisas que são valiosas para nós muitas vezes tiram nosso tempo para adorar a Deus, para servirmos ao Senhor. E nós muitas vezes, meus irmãos, temos para nós coisas valiosas que muitas vezes não valem nada para Deus. Temos como por valiosas nossas, mas para Deus de repente não é valioso, não é verdade? Precisamos ter muito cuidado com isso. Não pense que a vida espiritual é algo que a gente possa desenvolver só quando temos tempo, meus irmãos. É coisa para desenvolvermos todos os dias, para exercitarmos todos os dias a nossa vida espiritual, a nossa vida de comunhão com o Senhor. Há pessoas que têm a sua vida normal, o seu trabalho, mas que vivem uma vida consagrada ao Senhor, vivem em espírito de oração, de adoração, e eles têm essa dedicação a Deus, dão testemunho do Senhor todo o tempo, não é? Vida espiritual, meus irmãos, não é para quem acha que não tem mais nada para fazer de importante na vida. Nós agora, meus irmãos, temos uma vida com Deus. Temos uma vida que precisa ser desenvolvida, um relacionamento com Jesus que precisa ser desenvolvido. Essa é a vida espiritual. Nós fomos tirados da nossa vida, não é? Sem Deus, nós não tínhamos o Espírito Santo de Deus. Agora o Espírito Santo de Deus em nós nos traz para Deus, para termos um relacionamento com Deus, sermos orientados por Deus, alimentados por Deus, fortalecidos por Deus, ensinados por Deus, direcionados por Deus, para servir a Deus e ser uma bênção nas mãos de Deus. Como é a sua vida? Há pessoas que acordam num domingo ou feriado e pensam em tantas outras coisas que poderiam ser feitas para aproveitarem aquele dia. E em último lugar, se nada der certo, vamos para a igreja então. Não tem outra coisa mais importante para fazer, não é verdade? E então as pessoas resolvem ir para a igreja. A pessoa que compreendeu o Evangelho, foi salva por Cristo, foi liberta, agora administra o tempo de forma que viva intensamente para Deus, que viva intensamente para o seu Salvador em adoração a Ele. Vida espiritual não é algo que desenvolvemos quando não temos outra coisa para nos ocupar. Pelo contrário, em todos os nossos atos, nossas ocupações, nossos compromissos, devemos demonstrar que somos de Deus e que as nossas atitudes, palavras revelam a presença do Espírito de Deus em nosso viver. Há aqueles que dizem não ter tempo para Deus e para as coisas de Deus, mas na verdade nós fazemos o tempo que queremos para as coisas que queremos.
Meus irmãos, nós fazemos um tempo que queremos para coisas que queremos dar tempo. Interessante, todos nós temos o mesmo tempo dado por Deus. Como temos gastado o tempo? Verdade seja dita, nós só gastamos tempo com aquilo que achamos valioso para nós. As coisas de Deus são valiosas para você? Se temos as coisas de Deus, o reino de Deus, a obra de Deus, como coisas valiosas para nós, certamente tomaremos tempo, administraremos a nossa vida em todos os aspectos, tentando arrumar mais e mais tempo para Deus e para a obra do Senhor. Mas a segunda lição que nós queremos destacar aqui de Ana, primeiro, era uma vida intensa na presença de Deus, uma vida de oração, de adoração ao Senhor. A segunda lição é que nós devemos ocupar o espaço que Deus nos dá para sermos bênção. Qual o espaço que você ocupa para ser bênção nas mãos de Deus? Interessante que o espaço que Ana ocupava era o pátio do templo. Nós vimos aqui na leitura que fizemos. No judaísmo, a mulher não tinha espaço, não tinha vez. Havia um lugar onde até as mulheres podiam ir. Se ultrapassassem aquele lugar, seriam mortas. A história diz que os rabinos diziam que era melhor queimar os livros da lei do que permitir que a mulher os aprendesse. Que coisa impressionante. As mulheres hoje podem ter a Bíblia na mão, todas as mulheres têm, todos nós temos a Bíblia, a palavra de Deus em nossas mãos e podemos lê-la em todo o tempo. No judaísmo as mulheres eram impedidas, então o lugar que Ana podia ficar era no pátio do templo, e ali ela ficava, e ali ela adorava, ali ela orava, adorava a Deus com jejuns e orações dia e noite. Que testemunho, meus irmãos, no pátio do templo. Este era o lugar que ela tinha e este era o lugar que ela servia a Deus, que ela ocupava para desenvolver a sua vida com o Senhor. Que coisa maravilhosa! Há pessoas que só desenvolvem a sua vida cristã se ocuparem tais e tais espaços. Não aceitam espaços humildes, posições humildes para desenvolver a sua fé. É bom que lembremos, o nosso espaço deve ser buscado e ocupado qualquer que seja, por amor a Deus e não por quanto seremos reconhecidos pelos homens. Jesus já disse nos evangelhos, se buscamos aplausos aqui teremos aplausos e não no céu. Deus, meus irmãos, deve ser buscado e servido por todos nós. Todos nós devemos, meus irmãos, buscar a Deus e desenvolver o nosso relacionamento com Deus. Deus deve ser amado pelo que Ele é por nós. A igreja deve ser amada por aquilo que ela significa para nós e não pelo que ela pode fazer por nós. Pergunto, você já descobriu qual é o espaço, qual é o seu espaço no reino? Você já descobriu qual é o seu espaço na igreja, na casa de Deus? Ana descobriu que o espaço dela era apenas o pátio do templo e ali ela ficava e ali ela desenvolvia a sua vida com o Senhor. Qual o espaço que você tem ocupado no reino? Você tem ocupado esse espaço? Há muitas pessoas que não podem ocupar o espaço que lhe dão. Não ocupa outro espaço, só aquele que quer, aquele espaço que elas desejam. Não ocupa o lugar que lhe dão, o lugar que é oferecido a elas. Hoje em Cristo Jesus, não há mais separação, nem divisão, nem acepção de pessoas, nem rejeição de ninguém. Em Cristo somos um. Aleluia! Somos um em Cristo Jesus para servirmos todos juntos como membros do seu corpo, para louvar, adorar, glorificar o nome de Jesus e sermos uma bênção nas mãos do Senhor. Meus irmãos, devemos adorar a Deus dia e noite, como Ana fez. Que testemunho brilhante de Ana, não é verdade? Mas a terceira lição que eu quero apresentar, nós devemos testemunhar de Jesus Cristo. Ana fez isso. No verso 38, conforme lemos, Ana, diz o texto que Ana chegou e começou a louvar a Deus e a falar a respeito do menino Jesus para todos os que esperavam a libertação de Jerusalém. Quais as profecias dos profetas do nosso tempo? Carro zero, que alguém vai ganhar, casa nova, de muito dinheiro, profecia de uma vida sem sofrimento, de uma vida sem perdas,
de uma vida de sucesso profissional, espiritual? Qual assunto que nós crentes temos compartilhado, temos divulgado, temos espalhado ou temos anunciado? Qual assunto que deve estar em voga na boca de cada cristão em nossos dias? O apóstolo Paulo faz uma linda declaração em Atos capítulo 20, o verso 24, pregando em Mileto. Ele diz: mas eu não dou valor à minha própria vida. O importante é que eu complete a minha missão e termine o trabalho que o Senhor Jesus me deu a fazer. A missão é esta: anunciar a boa notícia da graça de Deus. Ana se ocupou com isso. Anunciava Jesus a todas as pessoas que aguardavam a libertação de Jerusalém. Paulo entendeu a sua missão, entendeu, meus irmãos, o propósito de Deus para a sua vida, ocupou o seu lugar e desenvolveu uma vida íntima com o Senhor, uma vida de consagração nas mãos de Deus e viveu para o Senhor. E para ele essa era a coisa mais importante, mais valiosa da sua vida. Que texto impressionante, que testemunho marcante, não é? Esse que nós lemos. Quero lembrar, meus irmãos, novamente, para fixar em nossos corações as marcas desta mulher chamada Ana. E que nem sempre observamos o quão simples e poderoso é o seu testemunho de vida cristã. Primeiro, conforme já falamos, a necessidade de uma vida espiritual intensa. Como está a sua vida com Deus? Segundo, nós devemos ocupar o espaço que Deus nos dá para sermos bênção. Que espaço você tem ocupado no reino? Na igreja onde você tem servido como cristão? Qual espaço? Você tem ocupado esse espaço? Tem desenvolvido a sua atividade? A obra que o Senhor tem confiado às suas mãos, você tem desenvolvido? Tem desenvolvido o seu dom, o dom que Deus te deu? Terceiro, nós devemos testemunhar de Jesus. Qual tem sido a nossa mensagem? O nosso discurso como cristãos que somos? Qual é o assunto da nossa boca para o mundo nesses dias difíceis? Nesses dias de dor? Nesses dias de aflição? Nesses dias, meus irmãos, de tanto desespero, de tanta angústia, de tantas mortes, de tantas lágrimas, de tanto medo, de tanto pavor, qual tem sido o nosso discurso? Que o Senhor nos abençoe e nos ajude a compreender melhor o Evangelho de Cristo Jesus e a nossa missão como filhos de Deus. Quero que você pense sobre isso. Vida de Ana, essa profetisa. Testemunhos simples, mas poderosos que marcaram a sua história e devem ser para mim e para você exemplos profundos para a nossa vida cristã. Meus irmãos, é tempo de nós nos levantarmos como cristãos, como salvos que somos. É tempo de abrirmos a boca para falar do Evangelho, pregar a boa notícia do Evangelho às pessoas que estão perdidas, sem esperança, sem Deus, angustiadas, sofrendo. É tempo da igreja se posicionar como igreja, como salvos, remidos por Cristo, proclamando a boa notícia do Evangelho às pessoas perdidas deste mundo. Nós fomos encontrados por Jesus, fomos salvos por Jesus, temos uma notícia boa para contar para todas as pessoas, que Jesus nos salvou, Jesus perdoou os nossos pecados, Jesus está conosco, Ele é o nosso Salvador, Ele é o Senhor da nossa vida, Ele tem nos abençoado, Ele tem nos guardado, tem nos livrado, Ele tem, meus irmãos, feito uma obra bonita na minha vida, na sua vida, e a nossa missão é testemunhar desta boa notícia do Evangelho, da graça de Cristo, é falar do amor de Deus. Muita gente está morrendo e perdendo a entrada no céu. Estão caminhando para a perdição, porque não ouviram a mensagem salvadora de Cristo Jesus. A boa notícia do Evangelho. Igreja Batista do Setor Pedro Dovico, vamos nos levantar, vamos proclamar a mensagem de Cristo, vamos testemunhar deste amor, vamos ter uma vida intensa de comunhão com Jesus, com a sua palavra, com orações, com jejuns, sim, com consagração da nossa vida. Vamos ocupar o espaço que Deus nos deu. Qual o espaço que Deus te deu? Tem espaço para todas as pessoas no reino. Você não pode ficar parado. Você deve ocupar um espaço. Ana ocupou o espaço do pátio do templo
e ali ela permaneceu. Ela não reivindicou a sua espiritualidade, a sua vida de devoção, a sua vida de adoração. Ela podia dizer, olha, eu sou adoradora, eu sou alguém que consagro a minha vida, eu sou alguém que ora, eu sou alguém que jejua, eu sou alguém que busco a Deus, eu preciso estar no templo. Ela nunca reivindicou isso, porque não podia, mas ela ocupou espaço no templo e ali permaneceu dia e noite, orando, jejuando e falando do menino Jesus a todas as pessoas que não tinham esperança. Meus irmãos, que bênção! E por último, nós devemos testemunhar então de Jesus. Que Deus nos abençoe, que o Senhor toque no seu coração, que você seja uma bênção nas mãos de Deus. Façamos a obra do Senhor enquanto é dia, porque a noite vem quando ninguém mais pode trabalhar. Deus te abençoe, uma ótima semana falando da boa notícia de Jesus. Seja uma bênção, seja abençoado para a glória de Deus. Um grande abraço.